Graças a Deus. Voltamos, essa é a Escola Profética, inscreva-se no canal. Eu quero ajudar você a entender o seu chamado. E hoje nós vamos falar sobre os 3 níveis do chamado. Amém? Vamos nos basear em Mateus, capítulo 22, versículo 14. Diz assim: muitos são chamados, mas poucos é escolhido. Amém? Essa é a Escola Profética para nós entendermos o nosso chamado profético. Existem profetas numéricos, existem profetas sonhadores, existem profetas alfabéticos. Deus separou as coisas. Davi foi o profeta para servir ao sacerdócio. Daniel foi um profeta também numérico, sonhador. Então eles tinham essa facilidade de receber as revelações com facilidade. Existem profetas que foram chamados para as nações. Existem profetas que foram chamados para o sacerdócio. Existem profetas que foram chamados para avivar as nações. Talvez ainda você não entendeu o ministério profético. Quando me refiro de um profeta, o profeta é o porta-voz de Deus. Porque Dante Deus falava por intermédio dos profetas. Porque o mediador do Antigo Testamento foi Moisés. Moisés foi um dos grandes profetas que Deus usou. Acabamos de mencionar Mateus 22, 14, que a Bíblia fala, são muitos chamados e poucos escolhidos. Talvez você tenha esse ministério profético e você precisa crescer. Porque eu não gosto muito de falar de teoria, eu sou um profeta vidente, já tive experiências, visões, coisas inefáveis que só Deus me revelou. Porque existem aqueles profetas que são profetas chamados proféticos numéricos. Ele tem facilidade de trazer os números, eles conseguem revelar o acontecimento, algo que aconteceu alguns anos atrás. Ele pode falar com facilidade o dia do teu nascimento, os anos do teu pai, da tua mãe. Chama-se profetas numéricos. E agora o profeta alfabético são aqueles que têm facilidade de trazer o teu nome completo, trazer a data do seu nascimento, trazer um acontecimento que aconteceu. Então são profetas alfabéticos. Existem aqueles profetas que são profetas sonhadores, como Daniel, que Deus lhe visitava por intermédio de sonhos, Ezequiel. São profetas sonhadores. Amém? Talvez você diz, profeta, eu tenho tido sonhos, visões. Um dos sinais que você tem no ministério profético há indícios que quando Deus te visita muito por intermédio de sonhos, são sinais que você foi chamado por esse ministério profético. Eu estou a ajudar aqui alguém. Mas como desenvolver essa habilidade? Como entender o teu chamado profético? Porque quanto mais a pessoa caminha com Cristo, quanto mais a pessoa tenha uma intimidade com a cruz do Calvário, o Espírito Santo, a Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Então eu mencionei esses 3 níveis: profeta alfabético, profeta numérico e profeta sonhador. E hoje em dia nas nossas igrejas nós temos profetas, temos pessoas que Deus quer usar, que têm esse chamado profético, que não conseguem entender o seu chamado. A Bíblia fala são muitos chamados e poucos escolhidos. Talvez você é um profeta sonhador. Existem aqueles profetas que Deus só lhe visita por intermédio de quem? De sonhos. São profetas sonhadores. Existem aqueles que têm a facilidade, Deus fala com ele algo, ele consegue discernir as datas, os acontecimentos. Então são profetas numéricos. Existem aqueles profetas alfabéticos que têm facilidade de trazer os nomes, o nome completo de alguém. Então são profetas alfabéticos. E o ministério profético, ela é sustentado pela santidade. Quanto mais nos santificamos, porque a Bíblia fala, os limpos de coração verão quem? Verão a Deus. Ela requer você renunciar às coisas afeminadas do mundo e revogar a tua vontade para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Então, você vai crescer nesse ministério profético se você se entregar de coração, se aconselhar. Talvez você é um profeta numérico, um profeta alfabético, um profeta sonhador, porque eu sei que você não está entendendo o teu chamado. E Deus tem falado contigo com facilidade.
Mas como entender essa voz? Mas como entender o teu chamado? É você se aproximar de Deus. A Bíblia fala: se achegai-vos a mim e eu se achegarei a vós. Se você viver uma vida de santidade, de renúncia e passar a ter aquela afinidade com Cristo, o Espírito de Deus vai te orientar e você entenderá com facilidade o teu chamado. Que Deus abençoe a todos. Vamos continuar na próxima aula.